Peço que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 10 até o versículo 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Você pode curvar sua cabeça? Pai, te agradecemos pela tua palavra, por esse momento de comunhão, porque nós entendemos que tu tens algo específico para o nosso coração. Que o Senhor nessa noite comece a ministrar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Na verdade, eu quero trazer alguns pontos para a gente conversar um pouco a respeito desse texto. Esse texto da primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo, ele começa a tratar a respeito de um assunto muito importante com a igreja de Coríntios, que é o assunto da unidade. Paulo começa a trabalhar esse texto com os irmãos da igreja de Coríntios, fazendo com que aqueles irmãos entendessem que a vontade de Deus não era que nós possamos viver uma vida de divisão. Na verdade, o apóstolo Paulo começa a trabalhar a respeito de muitos temas nessa carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios é a carta mais ocasional do Novo Testamento. Especificamente, nós verificamos Paulo trabalhar a respeito de muitos temas a respeito da igreja. E o texto começa dizendo que Paulo recebeu algumas informações da casa de Cloe. Cloe era uma mulher cristã da igreja de Coríntios. E quando o texto utiliza a expressão que algumas pessoas da casa de Cloe me passou as informações de como estava a igreja de Coríntios, não significa que eram os filhos dessa irmã. Todas as vezes que a Bíblia utilizar a expressão a casa de Cloe ou a casa de alguém, a Bíblia está se referindo aos empregados da casa daquela pessoa. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele começa a trazer uma reflexão e um ensinamento para aqueles irmãos de que algumas pessoas da igreja, da casa de Cloe, que trabalhava para essa irmã, foram até o apóstolo Paulo e relataram o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. E Paulo trata sobre diversos temas nessa igreja. Se a gente pegar a partir do capítulo 1, a gente vai perceber que Paulo trata a respeito do casamento. Um tema muito importante na igreja de Coríntios é sobre casamento. Paulo trata, ensina como deve ser o matrimônio, como o marido precisa amar a mulher, como o marido precisa tratar a mulher. Isso tudo que a gente vai falar
Está dentro do assunto do nosso seminário, que é hombridade segundo a Bíblia. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, não é só ser uma pessoa fiel e confiável, como Bernardo explicou basicamente o que significa hombridade. Não é você olhar para as coisas do mundo e você acreditar e trazer a sua própria definição sobre hombridade. Isso não é. O tema do nosso congresso é hombridade segundo a Bíblia. Então, se existe algo que nós precisamos prestar atenção, é o que a Bíblia fala sobre a nossa vida, como homem. O que é que a Bíblia nos orienta? Quais são os ensinamentos que nós temos a respeito da Bíblia? Qual é a vontade de Deus segundo a Bíblia? Não é a nossa própria vontade, eu ser homem. Na minha concepção, é eu entender qual é o tipo de homem que Deus deseja que nós sejamos. E quando a gente olha para o padrão estipulado por Deus, nós percebemos que existe um grande desafio em relação a nós sermos homem. Bernardo falou que antes de nós sermos um homem de Deus, nós precisamos ser homem. A gente precisa cumprir com a nossa palavra. Nós precisamos ser pessoas responsáveis, nós precisamos tratar bem a nossa esposa, nós precisamos não permitir com que haja divisões na igreja, porque esse é o assunto que Paulo trata. Ele fala sobre dons espirituais nessa carta, ele fala sobre casamento, ele fala sobre comidas sacrificadas, ele fala sobre muitos assuntos. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas importantes a respeito desse tema, que é o tema da unidade. E se existe algo que Deus deseja de nós, é que nós sejamos pessoas unidas. Paulo identificou que na igreja de Coríntios existiam grupinhos naquela igreja. E quando Paulo é informado pelos irmãos da casa de Cloé, ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta na sua segunda viagem missionária. Ele passa 3 anos na cidade de Éfeso, e quando ele está na cidade de Éfeso, ele escreve essa carta, envia para aqueles irmãos com o objetivo de tratar aqueles irmãos. E quando a gente pensa sobre o assunto de unidade, a gente percebe que não era uma dificuldade que só acontecia na igreja de Coríntios. O assunto de unidade acontece também na igreja atual. E se nós não tivermos cuidado, essa questão da desunião pode estragar qualquer tipo de relacionamento. Gênesis capítulo 11, a Bíblia fala de uma história muito interessante que é sobre a Torre de Babel. No coração daquele povo, eles acreditavam que eles queriam construir uma torre. E o objetivo dessa torre era que chegasse até os céus. E o texto fala que em certo momento Deus desce e Deus percebe que aquele grupo que tinha colocado no seu coração construir uma torre com o objetivo de chegar ao céu para que o seu nome fosse célebre. Aquele povo queria ser conhecido. Aquele povo queria construir uma estrutura, porque existia uma ideologia naquela época que os deuses moravam nos lugares altos. Então aquele povo queria construir uma torre para chegar até o céu e tornar o nome daquele povo célebre. A intenção daquele povo era fama, era marcar o seu nome na história. E quando Deus desce, ele percebe algo interessante. Aquele povo, da forma que eles estavam caminhando, muito provável eles iriam tornar o seu nome célebre. Estavam com as estratégias corretas, porque aquele grupo que estava construindo aquela torre tinha a mesma linguagem. Era um grupo unido, era um grupo que tinha colocado no seu coração o objetivo de construir algo glorioso e grandioso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando um grupo coloca no seu coração fazer alguma coisa, principalmente se tiver com a bênção de Deus, as coisas vão acontecer. Eu tenho observado que a nossa missão é dar o primeiro passo e o restante Deus ele provê. Amém ou não amém, Felipe? A gente dá o primeiro passo e Deus ele provê. E Deus ele desceu, e o que foi que Deus fez? Confundiu aquele povo tinha a mesma linguagem, o mesmo idioma, e na Torre de Babel, Deus ele colocou uma confusão de línguas, automaticamente aquele povo já não conseguia mais se entender, sendo assim, aquele projeto não foi para frente. E o que é que a gente aprende com isso? Que quando nós estamos juntos,
com a mesma linguagem, ainda que seja um projeto que não agrada a Deus, esse projeto pode dar certo, porque uma união tem uma força muito grande. Imagina se nós fizermos as coisas debaixo da bênção de Deus. É que as coisas elas vão tomar um patamar muito maior. E se a gente observar essa postura do apóstolo Paulo com aqueles irmãos da igreja de Coríntios, quando ele começa a tratar a respeito desse tema, o apóstolo Paulo ele estava com o mesmo pensamento do próprio Jesus. Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 24, Jesus declarou que um reino dividido contra si, ele não... Um reino dividido contra si, ele não... Paulo estava com a mesma visão de Jesus. Aquilo que ele aprendeu com Jesus durante o ministério de Jesus, ele estava duplicando para os irmãos da igreja de Coríntios. Ele já tinha dito lá atrás que um reino dividido contra si não prospera. Então, irmãos, se a gente quiser ter uma vida forte, uma comunidade forte, uma igreja forte, nós precisamos estar unidos. Amém ou não amém? Diga para o seu irmão: irmão, eu te amo. E a gente tem que estar unido. No reino de Deus não existe espaço para divisão. E é isso que estava acontecendo com aqueles irmãos. E sabe o que eu entendo, irmãos? É que a falta de acordo entre os irmãos não nos faz apenas andar em caminhos diferentes, mas também se cria um ambiente de desconstrução. Quando não existe mais uma linguagem sadia, uma ordem entre nós, isso não nos faz apenas a caminhar caminhos diferentes, não. Faz com que a gente viva uma vida de desconstrução. É a gente derrubar tudo aquilo que a gente construiu. E se tem algo que nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nós que somos uma igreja, que trabalhamos com célula, se nós não tivermos cuidado, os grupos se levantam na igreja, a igreja começa a ter divisões, e Deus não se manifesta em ambientes que se tem divisão. Para que a glória de Deus possa se manifestar na nossa vida, nós precisamos estar unidos. E essa união e esse laço só é possível em Cristo. Cristo é o fundamento que faz com que eu ame vocês, mesmo nas nossas diferenças. Mesmo você muitas vezes pensando coisas que eu não penso, mesmo muitas vezes eu não concordando com você, mas o que me faz te amar e andar lado a lado com você é o fato de Cristo morrer por nós e fazer essa ligação entre nós. Ambientes que estão divididos, Deus não se manifesta. Eu gostaria de destacar 3 coisas. Antes de nós termos o nosso momento de comunhão lá dentro, de mesa, que nesse momento eu quero incentivar você, no momento da mesa, comer. A gente vai ter pouco tempo, porque nossa demanda hoje está bem alta. Mas nesse momento eu peço que você se desvincule das pessoas que você já conhece. Converse com outras pessoas. Se existe algo no teu coração que você precisa liberar perdão, hoje é a noite para Deus te tratar. Se você quiser que até o final dessa reunião, às 9h30, 10 horas da noite, você possa receber algo muito especial da parte de Deus, isso vai começar das tuas atitudes que você vai tomar agora. A gente está lavando roupa suja em casa. É o momento de a gente lavar roupa suja para que a glória de Deus até o final desse culto, desse ambiente, possa nos transformar literalmente. E eu lembro que quando Jesus está trazendo um ensinamento sobre a questão da oferta, e ele diz o seguinte: quando você for levar a tua oferta no altar e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a tua oferta no altar, vai no teu irmão, faz as pazes e depois entrega a tua oferta. Mas preste atenção nesse detalhe. Jesus fala que se você lembrar, não é que
você tem alguma coisa contra o teu irmão, se eu lembrar que Tiago tem alguma coisa comigo, eu, independente se eu estou certo, se eu estou com a razão ou não, a Bíblia me ensina a ir lá, sabe, me reconciliar com meu irmão, para que Deus receba a nossa oferta. Talvez você tenha entregue durante anos a tua oferta, e a tua oferta nem não tem sido recebida por Deus. Sabe por quê? Porque você carrega no teu coração mágoas que você precisa liberar perdão. Mas entenda, nessa noite Deus deseja te curar. Nessa noite Deus deseja me curar. Então esse momento de mesa é um belo momento e uma bela oportunidade que Deus tem nos dado para que a gente possa entregar. Alguma coisa? É ao vivo, viu, irmão? Mas não é pregação, é só uma reflexão. E aqui a gente está lavando roupa suja em casa. Tem 2 carros que vai atrapalhar um Prisma Fox, não é? Prisma branco e um Fox prata. Vai atrapalhar alguém, não é? Então, ó, se você for proprietário desses carros aí, vá ali, você coloca mais para frente para não criar inimizade e ser mais uma pessoa para pedir perdão, amém? Olha para cá, irmãos, olha para cá. E eu gostaria de destacar 3 coisas bem rápidas para a gente. Versículo 13, se vocês puderem projetar o verso 13 aí. Verso 13 diz o seguinte: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? O próprio Paulo começa a fazer algumas perguntas nesse texto com o objetivo de afirmar que em Cristo não há divisão. Paulo começa dizendo: será que Cristo que batizou vocês? Será que foi Paulo que batizou vocês? E ele começa a fazer perguntas para aquele povo, para que aqueles irmãos pudessem entender que nem Paulo era ninguém, nem Apolo era ninguém, mas Cristo que era o centro. Ele começa a tratar dizendo assim: olha, em Cristo não há espaço para divisões. Então nesse versículo a gente aprende que Paulo de fato faz uma pergunta com o adjetivo de afirmar que em Cristo não existe divisões. Repita comigo: em Cristo não existe divisões. E existe um grande problema, irmãos, na questão da divisão, porque a divisão também revela a idolatria que existe no nosso coração. Eu vou repetir para você: a idolatria, ela revela, as divisões, elas revelam a idolatria que existe no nosso coração. Aqueles irmãos da igreja de Coríntios, eles já estavam vivendo uma vida de idolatria. Porque na cabeça daqueles irmãos, o meu líder é o melhor. A minha célula é a melhor. Se você vê minha líder pregando, meu amigo, você não tem ideia. É o melhor que tem. Para onde ele for, eu vou. Se ele não pregar, eu não vou para o culto. Sabia que tem gente que pergunta quem vai pregar no culto de domingo para ver se ele vai ou não, ou se ele vai no outro culto? É o pastor Eliezer que vai pregar? É o pastor Edja que vai pregar? Divisão. Eu não estou dizendo que nós não temos preferências no nosso coração. Olha, poxa, eu gosto tanto quando o irmão tal prega, quando o Cláudio prega. Isso não é pecado, irmão, você admirar alguém que prega, não. Mas você deixar de ir para um culto porque não é o teu pregador favorito que vai pregar, isso se chama divisão. E a divisão revela uma idolatria que existe no nosso coração. Eu lembro que logo antes, hoje Lícia já não me pergunta mais isso, mas ela sempre perguntava para mim: e aí, amor, como foi o culto? Eu digo: amor, o culto sempre é perfeito. Porque a intenção, irmão, de eu vir para a igreja não é para ver A ou B pregar, cantar. Eu venho para a igreja porque aqui é o ambiente onde nós somos ministrados por Deus, onde Deus fala conosco, onde Deus muda a nossa vida, transforma a vida do homem. Eu venho entregar aquilo que eu tenho de melhor a Deus, que é o nosso culto. Amém ou não amém? Amém. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Paulo trata é o que está no verso 11 e no verso 12. Acompanha na tua Bíblia. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé.
de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Paulo identifica qual era o grande problema que estava acontecendo naquela igreja. Aquela igreja já tinha sido dividida. A glória de Deus já não se manifestava naquele lugar porque existia uma idolatria muito grande naqueles irmãos. Existem dois pontos muito importantes que a gente precisa entender com esse texto. Ele diz o seguinte, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Naquela época existiam patrões. Quem eram os patrões? Eram as pessoas mais ricas da sociedade naquela época. E aqueles irmãos, eles sustentavam os pregadores itinerantes daquela época. Já existiam pregadores itinerantes. O que é um pregador itinerante? É um pregador que prega em algumas igrejas e recebe oferta ali pela pregação. Então, naquela época já existiam pregadores itinerantes. E os patrões, que eram as pessoas que tinham grandes condições financeiras naquela época, eles tinham as suas preferências. Se eu sou rico, se é eu que estou pagando, eu tenho direito a escolher o pregador que eu quero para pregar nessa noite. Eu vou escolher Eduardo. Não, eu vou escolher Abner. Se Eliezer tivesse naquela época, aí era um problema. Muita gente escolher, poxa, Eliezer, não é? O primeiro ponto importante que a gente precisa entender é que os patrões, que eram as pessoas que tinham muita condição financeira naquela época e sustentavam os pregadores naquela época, eles mesmo faziam os grupos e existiam as preferências. Então esse era o primeiro grande problema. As pessoas ricas daquela época, que tinham muito dinheiro, sustentavam os pregadores, e Paulo era um deles, que recebia ali bênçãos, ali, ofertas, seja lá o que for naquela época, para pregar, para anunciar. E existiam pessoas generosas, né? Como existe hoje, existiam pessoas generosas naquela época. Então existiam muitas divisões por conta disso. De todo esse grupo, Paulo dizendo, alguns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Cefas, mas talvez o grupo mais difícil que tinha nesse grupo que é citado por Paulo é o grupo de Cristo. E porque talvez o maior desafio e o grupo mais desafiador nessa lista que o apóstolo Paulo cita era o grupo de Cristo, porque automaticamente, quando aqueles irmãos dizem assim: olha, eu não sou de Paulo, eu sou de Cristo, eles estavam reduzindo a pessoa de Cristo à mesma autoridade que os apóstolos tinham naquela época. E Cristo é muito superior aos apóstolos. Então existia um grupo que dizia assim: eu sou de Cristo. Eles estavam reduzindo a pessoa de Cristo, e Cristo passou a se igualar a Paulo, a apóstolo, a Apolo, a Cefas. Mas entenda, Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da nossa vida. Só Ele merece toda a adoração, a honra, a glória e o louvor. Cristo não é reduzido a nada e nem a ninguém. Esse era o primeiro grande problema. O segundo problema desse grupo de Cristo, e o segundo problema é que eles acreditavam que pelo fato deles selecionarem Cristo como seu líder, ele não precisava escutar os apóstolos. Então era um grande problema que acontecia naquela época. Isso me faz entender uma coisa muito importante, que em Cristo não existe nenhum tipo de divisão. Ele é a base que nos traz uma vida em unidade. Repita comigo: Cristo é a base que me faz andar em unidade. Mais uma vez, diga para o teu irmão: eu te amo, meu irmão. Se eu te ferir, me perdoa. Eu comecei de trás para frente. O verso 10 diz o seguinte: olha qual foi o grande apelo do apóstolo Paulo. Verso 10: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês,
Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo pensar e no mesmo propósito. A gente pode ler juntos esse texto, amém? Vamos lá no 3? 3. Você pode dizer amém? Amém. Repita comigo, em Cristo, não existe divisão. Amém? Voltando para aquilo que eu tinha conversado no início, a gente vai participar de um momento de mesa. A gente fala muito sobre avivamento e histórias de avivamento, tudo isso que aconteceu no passado. Eu tenho entendido que avivamento significa a volta à obediência. E ter uma igreja unida, ter uma igreja saudável, é o diferencial para que a gente possa avançar. Posso ser sincero com vocês? Eu não estou conformado, nem os nossos pastores, nem os líderes e nem vocês, a gente permanecer aqui. Quando eu digo aqui, é nessa igreja. A gente já deveria ter um templo há muito tempo. A gente já deveria ter um lugar para a gente cultuar muito maior há muito tempo. Mas se nós não darmos as mãos, e se nós não andarmos em unidade, nada que tem desunidade prospera. Deus é o Deus da união. Umbridade à luz da palavra é entender que se existe alguém na igreja que vai conversar com você, vai falar mal de um irmão, não dê ouvido, não alimente. Quando você não tiver algo de bom para falar do irmão, fica calado, não fala nada, porque não é a vontade de Deus que a gente viva desunido, irmãos. Deus deseja que a gente viva uma vida de união. Tanto é que Ele trata esse tema na igreja de Coríntios. Deus deseja nessa noite curar a nossa alma, curar o nosso coração. Então comece a meditar, comece a pensar se existe algo preso no teu coração que você tem carregado durante meses, durante dias, durante anos. Deus deseja que você coloque esse sentimento para fora, libere perdão para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Talvez você já parou durante muitos anos. Se você fizer uma retrospectiva agora da tua vida, talvez você pode pensar, Fagner, já era para eu estar muito melhor do que eu estou. E talvez o fato de você não ter avançado da forma que era para você avançar é porque o teu coração está preso, amargurado. Você não consegue liberar perdão. E isso faz com que você não avance. Mas antes de a gente participar do momento de mesa, você vai ter a oportunidade de orar. Cantar uma canção, os meninos vão subir agora. E você vai ter a oportunidade de fechar os teus olhos e dizer assim: Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero com que essa mágoa seja retirada da minha vida. Hoje é uma noite de você sair daqui livre de toda amargura e de toda mágoa que você carrega durante anos. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Nós estamos com um horário bem avançado. Se der para cantar aquele hino, eu vou falar, porque se eu tentar cantar, eles descem. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Tá ligado? Era esse mesmo. Era esse mesmo? Tá vendo? Mas não são. Recebi o novo coração do Pai. Hoje é uma noite de Deus arrancar esse coração, sabe, amargurado, e colocar um coração novo em você e em mim. É o momento de você consertar a casa. Eu acredito que essa noite Deus vai fazer muita coisa na nossa vida.
E para que a glória de Deus se manifeste através das duas ministrações que virão, ainda nessa noite, você precisa consertar a tua casa, você precisa liberar perdão. Assim? Você precisa liberar perdão. E eu quero te dar a oportunidade, se existe alguém aqui que essa pessoa talvez te feriu e você quer dar um abraço, sinta-se à vontade, nós estamos em casa. Antes dos pastores chegarem, a gente está lavando roupa suja aqui para que a glória de Deus desça sobre a nossa vida. Entenda, em Cristo não existe divisão. Se você precisar dar um abraço em alguém, vá lá e abrace essa pessoa, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo irá trazer renovo para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Cante conosco assim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Você pode declarar isso? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa. Preciosa é a nossa.